Liê, me diga uma coisa. A gente vê por aí, alguma época na minha vida, eu atrasei impostos, né? Sim. Eu acho Todo que mundo. todo mundo já teve esse problema de atrasar alguns impostos e sair do simples. Eu estou falando Sim. já de empresas, né? Já Sim. que você é especialista. Depois ajustar os impostos, pagar e voltar para o simples. Exemplo. Alguém ficou um ano sem pagar o simples. No ano seguinte, a empresa dele saiu do simples. Sim. Perdeu porque ele não pagou. A cada mês, ele pagava, por exemplo, 20 mil reais de simples. Significa que, ao longo de 12 meses, eram 240 mil que ele deixou de pagar. Aí, no ano seguinte, ele vai fazer um ajuste, fazer um acordo com o governo para pagar e até voltar para o simples. Sim. Só que aqueles 240 mil que ele deixou de pagar no ano, quando entra tantos juros, tanto não sei o quê, vai para 600 mil. Como é que o juro natural de um país, do Brasil, é baseado na Selic, que hoje deve estar 14% ao ano, e o próprio governo me cobra 150% ao ano em cima dos débitos que eu tenho? Isso é legal? Sim, é uma forma punitiva para que você não pague em atraso. Eu almocei com um futuro cliente, ele era um CFO numa empresa na Espanha, e a empresa que ele trabalhava ficou sem pagar o imposto de renda. Então ficou sem pagar, tipo, dia 30 de abril, dia 10 de maio, o auditor da Receita Federal da Espanha bateu na porta da empresa. Gente, com esse curtíssimo espaço. E disse mais, ele falou assim, ó, você tem que pagar até o final desse ano, senão eu fecho a empresa. Aí ele não conseguiu pagar, por questão de fluxo de caixa. Sim. Ele disse assim, se você não pagar, a gente vai fechar a empresa. Aí ele mostrou, por A mais B, de que realmente estava com um problema de fluxo de caixa. Ele disse, ok, passarem até 3 vezes. Só 3 vezes. Só 3 vezes. Só 3 vezes. E com juros absurdos. Só 3 vezes. Aqui no Brasil, a Receita Federal lhe faculta você parcelar em até 60 vezes. Eu concordo contigo quando diz que os juros é escrochante no aspecto do governo federal. Porque para lhe restituir, ele te aplica um juros sobre o imposto que você pagou a mais. Na hora de te cobrar, ele cobra de você com outro tipo de juros. Sim. Completamente diferente. Completamente diferente, claro. E outra coisa, Lino, aí vale a pena deixar claro nesse podcast, é com relação aos contribuintes, pessoa física, que tem dinheiro aplicado e que tem imposto de renda a pagar. Eu não recomendo parcelar em 8 vezes o imposto de renda, porque além de você pagar 1% de juros na segunda parcela, você ainda paga a taxa Selic. É melhor então, você tirar um pouco da grana que estava e pagar à vista. E pagar à vista. E tem desconto quando paga à vista, assim, atrasado? Não. De vez em quando o governo sai com algumas medidas assim, algumas campanhas, né? Sim. Sobretudo prestes à política, né? Sim. O refis. Então vamos lá, quem quiser pagar à vista, eu dou até 80%, 90% de desconto nos juros e multas. E paga o principal. De vez em quando ele faz isso, de vez em quando, né? Sim. No governo anterior federal, extinguiu essa parcela, essa questão do refis e criou agora o que ele chama de parcelamento personalizado. Então, ele é analisado, cada caso ele é analisado. Então, vai depender do seu fluxo de caixa, vai depender das suas condições financeiras, você pode até ter desconto. Mas a depender da sua situação, você não tem desconto nenhum. Bom, então o refis acabou. Perguntar para você se é legal é uma pergunta infantil. Se é legal o governo cobrar esses juros escrochantes. Pois é ele que dita as regras. Mas eu acho muito leonino. Pô. Você deve... O cara bota 200%. Sim. Você deve 100 mil, você vai pagar 400 mil. Isso é uma loucura. Enfim... O tempo está assim já dizendo para a gente que tem que encerrar, mas eu quero fazer uma última pergunta para você, tá? Big, é mais uma pergunta, e já é praxe a gente estourar aqui quando traz... Uma pergunta leonina. Leonina, já é uma praxe a gente estourar o tempo quando traz aqui o Arnoel Liê, porque ele tem assuntos interessantíssimos. Vamos lá, tem uma pessoa que é casada, é lógico, sim. Foi casada há muitos anos, separou, mas não oficializou a separação. Perfeito. A certidão de casamento está dizendo que é casada, tá? Então essa pessoa continua pagando todas as despesas daquela antiga família.
as despesas normais, plano de saúde, etc. e tal. Portanto, bota na conta daquela pessoa todo mês um certo valor, que supera a isenção que o imposto de renda por ano isenta. Supera e muito. Essa pessoa nunca declarou quais os riscos. Quem está pagando e quem está recebendo estão correndo. Quem está pagando corre o risco de ser chamado para a Receita Federal se ele tiver rendimentos tributáveis e se tiver deduzindo da base de cálculo do imposto, certamente a Receita Federal pode chamar e arguir por que é que está fazendo essa movimentação e entender se há alguma decisão judicial, etc. Se não está pagando? E quem está recebendo, ela poderia receber isso de forma legal, tranquila, a título de chamado de pensão alimentícia, porque pensão alimentícia hoje no Brasil é isento de imposto de renda. Mas aí teria que ter uma decisão judicial. Exatamente, porque tecnicamente você está pagando ali, não está tendo nenhum embasamento legal, embora eu estou entendendo que seja uma pensão alimentícia, mas a nível factível de Receita Federal, não. E ainda mais, o Estado da Bahia pode intervir dizendo, ei, eu acho que isso aí é uma doação, eu vou querer meu quinhão aqui também. E 8%. Quanto é que se cobra doação hoje? 8%? Não, 3,5%. 3,5%? Então vamos lá, eu tenho uma casa, eu quero doar para um filho. Sim. Né? Aí eu vou doar essa casa para ele e vou pagar 3,5%. Exato. Simplesmente porque eu estou doando. Exatamente. Em vida. Porque em caso de morte ele pagaria 8%, então é melhor doar em vida. O que mais o governo quer da gente, hein? Tem aquela música que diz que você tem que pagar para nascer, você tem que pagar para viver, você tem que pagar para morrer. Silvio Brito, né? Tá tudo errado, como a própria canção fala, né? Tá tudo errado. É o Silvio Brito que fala na canção. Ailson Lino convida, novidade e informação para melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino.